Bom dia, amados, amigos ouvintes, irmãos em Cristo, que a bênção do Senhor seja com cada um neste momento. No dia de hoje, nós estaremos falando sobre o chamado de Abraão. E gostaria que você estivesse me acompanhando na leitura da palavra de Deus que vamos fazer em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 9. Então, leiamos a palavra. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha à banda do oriente de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Queridos, vamos orar ao nosso querido Pai. Deus de poder, te agradecemos por esta palavra magnífica, Pai, palavra que vem do trono da graça do Senhor para as nossas vidas, para os nossos corações. Te agradecemos porque o Senhor é aquele que nos assiste. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa neste momento nos iluminar, nos assistir, trazer para nós a Tua palavra como ela é, viva e eficaz, e que o nosso coração possa pulsar, possa palpitar de alegria, de gozo em ouvir a voz do Senhor através da leitura da palavra. Que as bênçãos do Senhor derramem em cada um que vai ouvir aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Em nome de Jesus, te agradecemos a bênção. Amém. Irmãos, aqui a gente vê que Deus está chamando Abraão para uma grande obra. É interessante que Abraão aqui já está em Harã, ele já havia saído lá da Caldeia, ele já estava com sua família, com seu pai, com sua parentela, aqueles que foram, pouca gente que foi com o seu pai Terá para Harã, mas eram seus parentes, e ali estava ele estabelecido naquele local. E o Senhor renova ali as suas promessas, falando com ele que ia engrandecer o nome dele, que através da pessoa dele toda a terra seria abençoada. Através da pessoa de Abraão, das promessas que Deus haveria de lhe fazer, toda a terra seria bendita e abençoada. As nações receberiam a palavra do Senhor e seriam prósperas. Aqueles que abençoassem Abraão naquela época seriam benditos, e aqueles que não abençoassem seriam malditos, porque o Senhor iria abençoá-lo, iria engrandecê-lo, e nele as famílias iam também serem abençoadas. Queridos, então nós vemos que ali Abraão, de forma obediente, submissa a Deus, sem questionar, disposto a atender o chamado do Senhor, Abraão saiu, foi com sua esposa Sarai, foi com Ló, seu sobrinho, filho do seu irmão, saiu ali e foi rumo à terra que o Senhor havia prometido. Abraão já tinha seus 75 anos quando ele sai de Harã,
com tudo que ele havia adquirido ali naquela terra, né? Ele também havia adquirido seu gado, as suas ovelhas. Ele havia adquirido, ele tinha, né, aquilo que estava sob os seus cuidados para que ele pudesse administrar. E ali ele saindo, ele foi rumo à terra de Canaã, a terra que o Senhor queria que ele fosse, que ele ficasse, porque Deus ia dar uma promessa para ele ali naquela terra. Ele ia receber aquela terra como herança. E ali ele passou, indo para aquela terra, ele foi até um lugar chamado Siquém, perto do Carvalho, na Bíblia chama o Carvalho de Moré. Ali Abraão estava, já em terra dos cananeus, mas o Senhor aparece a Abraão naquele local. Aparecendo a Abraão, o Senhor fez uma promessa magnífica. O Senhor falou para ele: Abraão, a tua semente será dono desta terra. Eu te darei essa terra. A tua semente eu darei essa terra. Você e os seus vão desfrutar disso aqui. Vão ser donos disso aqui, porque eu estou te prometendo. É algo que está aqui no meu coração, que eu estou passando para você, para os seus descendentes, para a sua semente. E Abraão, naquela conversa íntima com Deus, né, recebendo de Deus aquele enunciado, Abraão ouvindo ali aquilo que Deus estava transmitindo para ele, o seu coração também pulsou de alegria, de gratidão, e ali mesmo Abraão edificou um altar ao Senhor. Abraão voltou para o Senhor de forma humilde, adorando, edificando um altar. Edificar altar simboliza também adoração, meus queridos. É adoração, é entrega, é submissão, é voltar para o Rei da Glória, é querer realmente estar conectado numa intimidade com Deus, de reconhecimento, de graça, né? Sabendo que o poder vem do Senhor, que todas as coisas estão nas mãos do Pai, e que Ele pode sim todas as coisas administrar, porque Ele criou tudo. Ele toma, Ele dá para quem Ele quer. O Senhor é dono, nós somos apenas mordomos de Deus aqui neste mundo. Tudo que nós temos é do Senhor, pertence a Ele nos deu para administrar. E assim Ele fez com Abraão. Ele ia dar aquela terra para Abraão administrar, para Abraão ser mordomo dele. E não só Abraão, mas toda a sua descendência, foi uma promessa. E aí Abraão, com toda gratidão, se curvou diante do Senhor em adoração. E Abraão saiu dali daquele local depois e tomou o rumo do oriente de Betel. Mas ele foi armar sua tenda entre Betel e Ai. Então Betel já ficou ao ocidente e Ai ficou ao oriente. E ali ele edificou um altar ao Senhor novamente. Quando ele se encontrou entre Betel e Ai, Ai mais ao oriente, Betel ao ocidente, ele edificou um altar, ele tornou a adorar o Senhor, ele invocou o nome do Senhor. Era um homem que o coração estava moldado pelo Deus poderoso, estava voltado para o Senhor, reconhecia o poder de Deus, a graça do Senhor, o amor do Senhor. Ele era obediente. E depois que ele edificou esse altar, meus queridos, ele ainda caminhou mais um pouco rumo ao sul. Ele caminhou mais um pouco rumo ao sul, creio que foi mais ou menos rumo a Jerusalém. Ele caminhou mais ainda, ele continuou a sua jornada, tomando o rumo do sul. Se fosse, né, descer mais, creio que ele se encontrava em Jerusalém, nas terras, né? As terras adjacentes a Jerusalém, ou que contornam Jerusalém. Então, a Bíblia não disse que ele chegou até lá, mas diz que ele tomou o rumo do sul. E nós sabemos que, mais ou menos, Jerusalém estava ao sul, entre Betel e Ai, mais ou menos, né? Porque o mapa, às vezes, depois que a gente cresce ele às vezes nos dá uma outra ideia, mas mais ou menos pelo mapa, Jerusalém ficaria ao sul, entre Betel e Ai. Queridos, isso é interessante, é maravilhoso, né? Quando a gente vê o poder de Deus, a graça do Senhor,
um homem que ouviu o chamado do Senhor e atendeu esse chamado. Ele não questionou o que ele ia encontrar pela frente, nem como seria, né, as condições que ali ele estaria naquela terra, mas ele quis obedecer, ele quis ser submisso, ele foi submisso ao Rei da Glória, ele foi submisso ao Deus poderoso, aquele que pode todas as coisas. Para ele foi um prazer, foi gratificante falar com Deus, poder entrar em comunhão com o Senhor, ouvir aquilo que Deus tinha para ele, e por isso ele edificava um altar em reconhecimento, em adoração, em gozo, né? Cheio de graça, de amor, por obedecer ao Deus que pode todas as coisas, aquele que tem tudo nas suas mãos, aquele que pode entregar, aquele que pode tomar, aquele que pode fazer acontecer. Foi ele que fez o mundo com tudo que existe, com todas as coisas. Foi ele que fez o homem para a sua própria glória. Ele que fez o homem, constituiu o homem para o adorar, o exaltar, o magnificar, o celebrar no dia a dia. E hoje é um dia de oportunidade em que você pode lembrar do Rei da Glória, lembrar do Senhor, do Deus poderoso, lembrando também do seu Filho Jesus Cristo, que um dia veio ao mundo, saiu realmente, né, da descendência de Abraão e chegou a este mundo há mais de 2000 anos, né? Jesus nasceu aqui neste mundo um dia e ele veio com o propósito de nos salvar, de nos resgatar do pecado, cumprindo o desejo do Pai, a promessa do Senhor, que mandaria o Filho, mandaria um descendente da mulher, um descendente de Eva, que mandaria o Filho para que pudesse, através do sangue derramado na cruz do Calvário, através deste Filho que um dia nasceu neste mundo, o mundo ter novas perspectivas, o mundo viver um novo tempo, um tempo de amor, de graça e de perdão, através de Jesus Cristo. Então, meu querido, que nós possamos no dia de hoje, né, ver o exemplo de Abraão, aquele homem que foi simples diante do Senhor, que foi humilde, que ouviu o chamado de Deus e atendeu prontamente, e que nós possamos prontamente estar ouvindo o mandar do Senhor e obedecer. E é isso que Deus requer de cada um de nós, é obediência, submissão. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que o sacrificar. Então nós devemos obedecer ao Senhor em todas as coisas, sendo submissos a Ele, à vontade dEle, fazendo a obra dEle, e nós teremos, né, a graça do amor de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe no dia de hoje, fique na graça e na paz do Senhor. Amém.